Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz e muito animada em colocar em prática mais um projetinho meu relacionado com os atendimentos. E a ideia aqui dessas videoaulas vai ser trazer para vocês conteúdos que são muito importantes, que são muito debatidos, muito perguntados por vocês, de uma forma que vocês consigam entender um pouco mais, e com mais calma também, né? Porque às vezes as ferramentas que a gente tem ou o tempo de consulta é muito curto. E pra gente começar, esse projeto, a aula que eu escolhi para hoje, para vocês, foi relacionada com a leitura de rótulos, que é algo muito importante para o desenvolvimento da autonomia de vocês como indivíduos que se alimentam melhor, para que vocês possam ir até o mercado e fazer escolhas mais inteligentes na hora de escolher quais produtos vão fazer parte da dieta de vocês. Antes de a gente começar com a parte mais prática, eu queria só explicar para vocês como que funciona a leitura de rótulos e por que que ela é muito importante, né? Porque os rótulos são importantes como um todo. A legislação é bem rigorosa em relação a isso. Ela exige que todos os produtos que são fabricados e embalados para serem vendidos precisem ter informações bem específicas, que é o que a gente vai falar mais à frente. É claro que a gente entende que as embalagens por si só têm toda a questão de marketing, né, tem um engajamento próprio, mas além de todas essas questões relacionadas com a embalagem, com a parte mais visual, elas também constam e precisam trazer pra gente informações muito importantes. Para começar, queria aqui trouxe o exemplo para vocês de uma bolacha traquinas, destacando 3 pontos essenciais que são os que a gente mais vai conversar aqui hoje, tá? Começando com a informação da parte frontal das embalagens, que a legislação ela mudou mais ou menos em 2022, há uns 2, 3 anos atrás, tornando mais rigorosa e trazendo alguns adicionais para as regras que devem ser cumpridas pelas empresas. Então, a gente tem obrigatoriamente que dizer ali no rótulo quando um alimento, vou passar um slide aqui para vocês verem, tem algum desses 3 pontos. Ou ele tem muito açúcar adicionado, ou ele tem muita gordura saturada, ou muito sódio. Para facilitar a compreensão de todas as pessoas que estão consumindo aquele produto, essa informação ela não está mais só no rótulo para ser lida, né, na parte de trás do produto. Ela tem que estar também na parte frontal, como eu mostrei aqui para vocês, para deixar bem claro para o consumidor final o que está constado ali naquele produto. Além disso, as outras duas informações que pesam muito pra gente na hora de escolher e que vocês devem sempre avaliar é a questão da informação nutricional, é claro, e a questão dos ingredientes. Então aqui a gente já conversou um pouquinho, né? Vocês já entenderam. Essa aqui fica na parte frontal do produto, então logo de cara vocês já conseguem identificar quando o produto tem alguma dessas características, ou duas ou três delas. Outro ponto muito importante para que a gente converse é sobre a questão dos ingredientes. Qual é a coisa mais importante que vocês têm que entender sobre ingredientes e qual é a lista de ingredientes? As listas, elas sempre vão trazer do ingrediente que tem em maior quantidade, lá em cima, primeiro item da lista, para o que tem menor quantidade. Então, aqui, por exemplo, que a gente tem a lista de ingredientes da traquinas, a gente consegue ali, ó. Primeiro ingrediente que consta na bolachinha é açúcar. Então a gente já sabe que o que mais vai ter na bolachinha traquinas vai ser açúcar. Em segundo lugar, leite em pó. Em terceiro lugar, manteiga de cacau e assim por diante. Então, do mais concentrado pro menos concentrado. E aqui, para trazer um tira-teima para vocês entenderem qual é a importância de fato da rotulagem na prática de vocês, eu trouxe 2 exemplos de lista de ingredientes de pães integrais. Esse segundo aqui, o que fica embaixo, é o pão integral que eu mais uso aqui em casa, que eu sempre indico para as pessoas. Quando a gente olha a lista de ingredientes, a gente tem o quê? Farinha de trigo integral, glúten, óleo de soja, açúcar mascavo, sal, né? Dá para vocês verem primeiro que é uma lista pequenininha, né? O que já é geralmente um bom indicativo. Mas eu queria destacar que o quê? Primeiro ingrediente da lista do pão integral é a farinha de trigo integral e a segunda é glúten. Então, o único tipo de farinha que a gente tem neste pão integral é a farinha integral. Essa é uma coisa que vocês têm que estar sempre alertas, porque tem muitos pães que se vendem como integral, por exemplo, isso acontece com muitos produtos, mas tu vai olhar a lista de ingredientes, que aí é o caso ali do de cima, a gente tem, primeiro ingrediente, farinha de trigo integral, mas o segundo ingrediente é o quê? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha normal. Então, às vezes, os alimentos eles trazem toda esse marketing em cima de serem um alimento integral, entendendo que as pessoas geralmente querem buscar mais esses produtos, né, por acharem que são mais saudáveis, só que daí na prática tu vai olhar a lista de ingredientes e não é bem assim. Então acaba enganando um pouco as pessoas. E por via de regra, uma coisa que eu sempre falo assim, ó, quanto menos ingredientes tiver na lista de ingredientes de algum produto, provavelmente melhor este produto vai ser. Menos industrializado, menos aditivos, menos conservantes, menos
goma xantana, menos todas as coisas ele vai ter. Então, sempre quando vocês forem buscar, por exemplo, algum produto e querem opções melhores, tentem buscar lista de ingredientes também menores, porque isso geralmente é um bom indicativo. Não é regra, mas geralmente é um bom indicativo. Indo aqui então para a parte de informação nutricional, de tabela nutricional, aqui tem outra atualização que foi muito importante que a gente teve recentemente, né, nessa mesma mudança de legislação lá em 2022, que foi, um pouco mais de clareza para que as pessoas possam ler as tabelas. Antigamente, o fabricante ele podia o quê? Determinar uma medida caseira mais ou menos ali do produto, então, 3 biscoitos são tantas gramas, e aí essa vai ser minha medida. E aí para a pessoa olhar aquele produto e entender quanto de calorias, quanto de carboidrato tem nesse produto, inclusive comparar com outros produtos, né, que seja da mesma, eh, do mesmo tipo, mas de outras marcas, ficava muito complicado. Então, a partir dessa mudança, a gente começou a ter obrigatoriamente 2 tipos de medidas, que estão ali nas coluninhas que vocês podem ver. A partir de agora, além da medida, né, da porção estabelecida pela fabricante, a gente obrigatoriamente também tem que ter quais são as quantidades de calorias, carboidratos, açúcares totais, gorduras, proteínas por 100 gramas, porque daí tu pode pegar, sei lá, 5 marcas que tu queira, olhar quanto tem de calorias, quanto tem de carboidrato, quanto tem de proteína, em todas elas por 100 gramas e entender qual que é a melhor, qual que tem a melhor tabela nutricional, pra de fato escolher aquela. Então isso veio pra facilitar muito, pra que as pessoas não tenham que fazer nenhuma regra de 3 enquanto estão tentando escolher qual produto comprar. E aí, mais informações interessantes aqui para vocês sobre a tabela nutricional. É entender um pouquinho disso, né? As pessoas elas têm especificidades, então, eu sei que eu preciso comer um pouquinho mais de proteína e eu não tô conseguindo comer muita proteína. Tu pode olhar a tua tabela nutricional e procurar qual é a que vai ter um pouco mais de proteína concentrada dentro do produto. A mesma coisa, né? A gente tem muitos casos de pacientes que são diabéticos ou que têm algum problema específico, fazer isso da mesma forma com os carboidratos, por exemplo, para quem precisa fazer uma contagem de carboidratos, algo assim, pode ser muito importante, pode fazer muita diferença na hora de escolher qual marca de alimento consumir. Então, a informação nutricional também pra gente é fundamental e deve ser sempre olhada com uma certa atenção por você, certo? Em última instância, assim, só pra trazer esse adendo aqui pra vocês, que pra algumas pessoas, né, a gente sabe que pra maior parte das pessoas não é, assim, algo tão relevante, mas pra quem tem algum tipo de intolerância, pra quem tem algum tipo de alergia, é muito importante saber. É obrigatório também que todas as marcas digam, quais são os alimentos que podem provocar algum tipo de alergia, né, se pode ter algum tipo de contaminação cruzada. O glúten geralmente é um dos maiores exemplos, né. A fabricante, por exemplo, ela só pode dizer que aquele alimento não tem glúten quando tem todo um cuidado na forma de preparo, inclusive quando tu não faz, outro tipo de alimento, né, então, sei lá, tu faz um pão no mesmo lugar que tu faz a bolacha traquinas, vou dar esse exemplo. Então a gente sabe que pode haver a contaminação cruzada, né, das partículas ali entre um e outro, então mesmo que aquele alimento não tenha ingredientes que de fato contenham glúten, ele precisa dizer que pode ter traços de glúten, porque pessoas que têm muita sensibilidade podem ser impactadas por isso. Então, aí tá a maior importância de a gente ter, esses termos relacionados com os alérgicos, da mesma forma com o alimento que diz que se não contém lactose e tudo isso. Então, aqui trouxe para vocês um pouquinho da importância dos rótulos para que vocês utilizem isso na prática de vocês. E se ficarem alguma dúvida, me chamem ali no WhatsApp, tô sempre à disposição. E tchau, tchau, gente.